Amém, queridos. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler em duas partes, deste capítulo. A primeira parte do versículo 1 até o versículo 9 e a segunda parte do versículo 17 até o 21. Então, Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Depois vamos saltar e lermos do versículo 17 ao 21. Texto da palavra do Senhor que nos diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Queridos, nós gostaríamos de estar nesse momento trazendo uma mensagem de Deus, cujo tema fala sobre a força do caráter moral e espiritual, uma arma contra o mal. A força do caráter moral e espiritual, uma arma contra o mal. Nós estamos diante de uma das mais lindas histórias que a Bíblia pode nos trazer, acerca de um garoto, de um jovem, que se chama Daniel, e que nesse período estava acompanhado de mais 3 amigos. Esses 4 jovens puderam marcar a história do relacionamento entre Deus e o seu povo, através de algumas características que eles carregavam em si, como fidelidade, como integridade, como alguém que tinha um caráter ilibado, mas que tinha sido construído, formado a partir de uma experiência espiritual com o seu Deus, que era o Deus verdadeiro. Aqueles jovens, a Bíblia nos mostra que eles foram retirados dos seus lares. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, aliás, era o maior império daquela época, invadiu Judá, como tinha feito com diversas outras nações e povos. Na primeira vez, quando invadiu Judá, levou os tesouros. Isso foi no ano 606 a.C., mas houve mais uma segunda e uma terceira vez
em que Nabucodonosor fez incursões sobre Judá. E na segunda vez, no ano 597 a.C., ele levou alguns nobres, alguns das famílias reais ou das famílias nobres de Judá. E foi nessa incursão que Daniel foi levado com seus amigos, pessoas que estavam com ele ali, seus conterrâneos. E a Bíblia mostra que o início de Daniel, da sua vida agora lá na Babilônia, não foi um início muito fácil. Ele teve que lidar com grandes desafios. E aquilo que ele fez, vencer esses desafios, e mais tarde, inclusive, enfrentar oposições, foi o fato dele ter construído ao longo de sua vida um caráter moral e espiritual. Aquilo que Deus lhe permitiu usar como arma contra todo tipo de mal que viesse contra ele ou contra a sua vida. O que é caráter, irmãos? O que significa caráter? O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de uma pessoa agir e de reagir, ou até mesmo de um grupo. O caráter é um efeito moral, é algo que trabalha no campo moral da vida do ser humano. É a firmeza, é a coerência de suas atitudes. É um conjunto das qualidades, também dos defeitos de uma pessoa, e que vão determinar a sua conduta, ou seja, a sua moralidade, seus valores, a sua firmeza moral. São coisas que definem coerência das suas atitudes, dos seus comportamentos também. Mas a psicologia nos mostra que uma pessoa que é conhecida como sendo uma pessoa sem caráter ou mau caráter, geralmente é uma pessoa qualificada como desonesta, é uma pessoa que não apresenta princípios ou não apresenta moral. Por outro lado, uma pessoa considerada de caráter é alguém que tem uma formação sólida, uma formação incontestável. É alguém que tem um comportamento aprovável diante da sociedade e certamente diante de Deus. O caráter de uma pessoa, irmãos, e aí vou falar no campo da religiosidade, ele possui duas dimensões. Nós podemos ver a dimensão moral, mas também podemos enxergar a dimensão espiritual do caráter. Por exemplo, na dimensão moral, nós compreendemos que ali o caráter é composto por preceitos e valores que vêm de uma sociedade. E nem tudo que é caráter moral, a nível da sociedade, pode ser um caráter aprovado diante de Deus. E na segunda dimensão, nós encontramos o caráter espiritual, ou seja, é aquele que forma preceitos e valores nas pessoas, mas admitidos através de um relacionamento entre ela e Deus. Ou seja, é algo que vem da parte de Deus, na vida das pessoas e até mesmo na vida de uma sociedade. Então nós podemos perceber que nessas duas dimensões, nós encontramos o poder, uma força que atua contra uma pessoa ou a favor dessa pessoa. O que nós olhamos na vida de Daniel, também dos seus amigos, foi uma força favorável à sua sobrevivência, uma força favorável ao seu sucesso, mesmo distante de tudo aquilo que eles tinham recebido na infância, na adolescência, tudo aquilo que eles tinham recebido como um legado dos seus pais e da sua sociedade. Na verdade, a história de Daniel é um desafio a nós hoje, no tempo em que estamos vivendo, a resistirmos a todas as pressões sociais, culturais, que tendem trazer alguma espécie de mal a nós, ao nosso coração, à nossa família e, consequentemente, à própria sociedade em si. Mas fazemos essa resistência a partir de um legado moral e espiritual que nós recebemos do nosso Deus e Pai, a partir de um relacionamento com Ele. Portanto, é impossível você ser uma pessoa que vai desenvolver o caráter espiritual se você não conhecer Deus, se você não tiver uma vida de relacionamento com Deus. Por exemplo, as relações espirituais, elas influenciam diretamente
a vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. Assim como poderíamos dizer que o desvio de caráter na vida de uma pessoa pode ser fruto de uma opressão espiritual, pode ser fruto de uma influência espiritual maligna. Sim ou não? A gente percebe e a gente vê na prática pessoas que têm sido vítimas, né, no seu caráter e por conta disso têm sofrido grandes perdas no campo familiar, no campo da própria saúde física, mental e emocional, por conta de ataques, né, opressores do mal, por conta de, muitas vezes, mecanismos influenciadores que o mal coloca no seu caminho, nos seus ambientes. Isso vai influenciar o caráter daquela pessoa e vai fazer com que ela seja uma pessoa mal-sucedida, uma pessoa infeliz, uma pessoa fracassada. Percebe então, irmãos, como que o caráter moral e espiritual, nessas duas dimensões, ele pode, né, afetar diretamente a sua vida? Eu trago para os irmãos alguns pontos para a nossa reflexão. Primeiramente, o que fez com que Daniel resistisse a tantas propostas e a tantos ataques que certamente contribuiriam para o seu fracasso? Um outro ponto para a nossa reflexão: o que fez com que Daniel pudesse enfrentar pessoas que vieram contra ele futuramente, né? Algumas naquele momento inicial, mesmo que de uma forma involuntária, mesmo que de uma forma indireta, nós vamos ver isso na reflexão sobre esse texto. O que fez com que Daniel pudesse, né, vencer tudo aquilo que se somava diante dele como sendo uma estratégia implementada, materializada do maligno? Primeiramente, irmãos, nós precisamos pensar sobre qual era o patrimônio moral e espiritual de Daniel. Ou seja, o que ele possuía quando ele saiu de sua terra ainda jovem, né, e foi deportado, levado como um servo, como um escravo para a Babilônia. Primeiramente, o texto nos mostra que Daniel foi um rapaz que teve uma criação familiar, né, dentro de princípios que eram religiosos. Nós estamos falando de Judá, uma nação que era considerada o povo de Deus. Então, no versículo 3 do texto que estamos lendo, Daniel capítulo 1, diz que o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Então, Daniel com seus amigos vieram nesta incursão, ou seja, eles foram retirados de sua família. Então, eles tinham uma família. Segundo, Daniel tinha muitas qualidades que eram visíveis, que saltavam aos olhos humanos, aos olhos naturais. Olha no versículo 4. O rei disse que eles tinham que trazer jovens sem defeito físico, de boa aparência, pessoas cultas, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, ou seja, não poderiam trazer jovens que não tivessem capacidade de aprender. Além de todas estas características visíveis aos olhos humanos, perceptíveis, que o texto nos mostra que Daniel e que seus amigos tinham. Eram pessoas cultas, inteligentes, dominavam vários campos do conhecimento, ou seja, eles eram da nobreza de Judá. E que, assim, então, pudessem ter os requisitos para poderem entrar num processo, né, de instrução, de formação de servos do rei. Isso era uma estratégia política adotada por Nabucodonosor e que tem sido replicada até os dias de hoje. Quando você quer construir algo novo, você precisa pegar pessoas novas, pessoas que não têm uma bagagem de formação, que poderia ser considerado contaminação, com diversos tipos de cultura, entre outras coisas. Pessoas que fossem mais fáceis de serem, né, instruídas dentro de uma nova cultura, dentro de uma nova visão, e assim, então, construir, né, uma nova equipe de trabalho.
Essa era a estratégia do rei Nabucodonosor, dentre tantas outras estratégias que ele colocava em prática na construção do grande império babilônico. Então, de uma certa forma, Daniel e seus amigos foram escolhidos por serem pessoas que já demandavam algum tipo de capacitação. Na Bíblia, nós olhamos Deus escolhendo homens para servi-lo, alguns que não tinham nenhuma instrução, mas a gente vê Deus fazendo isso, por exemplo, com o apóstolo Paulo, quando era o Saulo, era alguém muito instruído, alguém que já tinha conhecimento, alguém que já tinha inteligência e que, portanto, foi visto por Jesus como sendo alguém capaz, de ser ali um instrumento para levar o evangelho aos gentios, aos gregos, pessoas mais estudadas, pessoas mais cultas. Então, Paulo, na época Saulo, era esta pessoa vista por Deus. Deus teve que o capacitar, agora, levando a ele uma nova visão sobre o próprio Deus que ele não conhecia. Saulo era uma pessoa extremamente religiosa, mas com uma espiritualidade muito baixa. Não tinha um relacionamento com Deus. Então Jesus vem até Saulo para se apresentar a ele, levando conversão a ele através do Espírito Santo que lhe foi concedido e fazendo ser construído no Saulo, uma nova criatura, uma nova pessoa, agora sim, não dispensando todos os seus conhecimentos, toda a sua intelectualidade, mas agregando a tudo isso sabedoria e conhecimento da parte de Deus, ou seja, ele precisava conhecer o próprio Deus para ser o grande missionário que foi. Queridos, Daniel, especificamente Daniel, tinha estas características. Então, ele era um rapaz que teve uma criação familiar. Ele era alguém que tinha muitas qualidades visíveis, inteligência, cultura. Ele era alguém que também demonstrava aptidão e vocação para servir. Os jovens que foram escolhidos por Aspenaz não poderiam ser pessoas soberbas, não poderiam ser pessoas que não se dobravam ao serviço de outras. E nós percebemos que na própria Bíblia Deus resiste aos soberbos, Deus resiste àqueles que têm um coração endurecido, que tem dura servil. Deus resiste àqueles que se apresentam para servi-lo. Jesus falou que para estar no reino de Deus é primeiro necessário ser um servo. E Daniel tinha essa característica de uma forma muito visível. Uma outra característica é que ele foi um jovem que soube escolher suas amizades. Versículo 6 nos mostra que entre esses que Aspenaz escolheu, estavam alguns que também vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Saber escolher suas amizades. Isso era algo que estava presente dentro desse patrimônio moral e espiritual que Daniel conseguiu levar consigo, mesmo que para um lugar distante como era a Babilônia. Então a gente vê aqui que as pessoas que convivem conosco, aquelas que nós escolhemos para conviver com elas, são muito importantes. Esses três jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles tiveram uma experiência muito forte lá na Babilônia. Foram jovens que também foram testados na sua fé, na sua fidelidade. Foram jovens que puderam levar uma mensagem não só ao povo babilônico, como também ao próprio rei da Babilônia, dizendo que o Deus a quem eles serviam estava acima de qualquer tipo de pensamento, filosofia, cultura e até mesmo poder político representado e protagonizado através do rei Nabucodonosor. Muitas vezes nós perdemos lutas, muitas vezes nós fracassamos em algumas experiências, porque estamos mal acompanhados. Não escolhemos boas amizades, não escolhemos boas parcerias, de forma que Daniel começou bem. Ele escolheu bem os seus amigos. Um outro ponto importante que faz parte desse patrimônio moral e espiritual de Daniel
nos seus próprios nomes, a gente vê que havia ali um compromisso entre seus pais e Deus, de educar os seus filhos dentro dos preceitos, dentro dos valores divinos. O nome Daniel, e é importante ressaltar que os nomes eram escolhidos pelos pais, como normalmente são até os dias de hoje. Daniel significava Deus é o meu juiz. O prefixo Dan significa aquele que julga. E El, a gente sabe que diz respeito a Deus. Então, quando seus pais escolheram o seu nome, eles escolheram um nome que pudesse remetê-lo à pessoa de Deus, como sendo um Deus que iria acompanhar, um Deus que iria julgar os seus feitos. Então, Daniel não poderia nunca se distanciar desse pensamento, que os olhos do Senhor, por exemplo, estão em todos os lugares, que os olhos do Senhor haveriam de estar sempre sobre a sua vida, analisando, olhando e julgando os seus atos. O nome Ananias significa Deus foi gracioso comigo. O nome Misael significa quem é igual a Deus. E o nome Azarias, Deus é quem me ajuda. Olha que riqueza a gente vê, irmãos, nos significados dos nomes que esses 4 jovens carregaram consigo ao longo de suas vidas. Um legado deixado pelos seus pais, que os remetia a um comportamento social que pudesse expressar vínculos espirituais, estabelecidos pelos seus pais sobre suas vidas como filhos, diante de Deus e diante da sociedade. Agora, olha só o que aconteceu. E a gente vê aqui uma última característica, nesse momento, sobre este legado moral e espiritual que Daniel e seus amigos puderam levar para a Babilônia. Eles tinham discernimento espiritual. Talvez essa seja uma das características mais importantes, a qual nós poderíamos dizer que foi através desse discernimento espiritual que eles puderam escapar de grandes armadilhas. Eles tiveram a capacidade de perceber um espírito maldoso por parte de Aspenaz, quando quis trocar os seus nomes. No versículo 7 diz que o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A saber, Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias deu o nome de Sadraque, a Misael deu o nome de Mesaque e a Azarias deu o nome de Abdenego. Qual é o significado desse novo nome que foi dado a cada um desses jovens? Daniel recebeu o nome de Beltesazar. O significado de Beltesazar remete a um Deus, mas um Deus pagão, o Deus dos babilônios. Significa que ele deveria proteger a vida do rei. Ananias recebe o nome Sadraque, que significa comando de Acu. Lembrando que Acu era o nome de uma divindade, do Deus da lua, entre os povos babilônios. Misael recebeu o nome Mesaque, ou seja, quem é igual a Acu? Aquele que tinha recebido o nome em hebraico, quem é igual a Deus, agora estava recebendo o nome, quem é igual a Acu? O Deus agora, o Deus babilônico. Azarias recebe o nome de Abdenego, que significa servo de Nebo. E Nebo era uma forma variante de Nego, que era o Deus babilônico. Então, olha só, irmãos, como houve uma distorção. E essa distorção nos nomes desses jovens remetia à desconstrução de um compromisso espiritual que tinha sido estabelecido entre seus pais, na vida dos filhos, que os remetia a uma experiência com Deus, que haveria de acompanhar suas vidas. Então, a estratégia de Nabucodonosor e do seu reinado não era só uma aculturação dos seus novos servos, mas também uma desconstrução da sua espiritualidade, desconstrução da sua fé, tentando apagar na vida daqueles jovens tudo aquilo que pudesse interferir nas suas decisões. Queridos, aplicando isso nas nossas vidas hoje,
A gente consegue, não precisa de muito discernimento espiritual para perceber como que Satanás, o grande Nabucodonosor de hoje, vem trazendo propostas e mais propostas no sentido da desconstrução da nossa fé, no sentido da desconstrução dos valores espirituais que nós temos deixado para os nossos filhos. Como que nós hoje temos enfrentado isso? E uma das formas que eu tenho aprendido, à luz da experiência de Daniel e desses outros 3 jovens, é que vai chegar um momento na nossa vida que os nossos filhos estarão distantes de nós. Não estarão mais ao alcance dos nossos olhos. E o que vai valer nesse momento, ou a partir desses momentos, será tudo aquilo que nós tivermos deixado como um legado de valores morais e espirituais fundamentados na palavra de Deus. Você tem exercido esse papel sobre a vida dos seus filhos? E você, como filho, tem desenvolvido este legado deixado pelos seus pais? O que fez com que Daniel pudesse lograr êxito, pudesse ter sucesso na sua vida profissional, distante da sua terra, numa nova cultura, numa nova sociedade, numa nova realidade de vida, foi o fato de que ele nunca se distanciou dos seus valores morais e espirituais, apesar de estar distante da sua própria terra e dos seus pais. É terrível a gente olhar para a sagacidade do maligno, no sentido de destruir a vida do ser humano e do seu relacionamento com Deus. Mas agora eu gostaria de mostrar para os irmãos, uma vez que a gente olhou toda essa estrutura moral e espiritual do patrimônio que Daniel e seus amigos tinham levado para a Babilônia, a gente poderia analisar o que ele perdeu, ou seja, o que eles, e aqui especificamente Daniel, o que ele não pôde levar, o que foi retirado dele. Primeiramente, irmãos, nós vemos que ele perdeu a sua pátria. Ele não estava mais em Judá, aliás, Judá não mais existia oficialmente, agora era um país, um povo que foi agregado, que foi encampado pelo grande império babilônico. Ele já não estava mais geograficamente lá em Judá, e Judá também não era mais reconhecida oficialmente. Ele perde a sua pátria, ele perde a sua referência de lugar, de ambiente. Ele perdeu a sua casa, ele perdeu sua família. O texto diz que eles foram lá, os babilônicos, e retiraram os jovens. Não se sabe se os seus pais foram mortos pelos babilônicos, não se sabe se os seus pais ficaram por lá em Judá, não se sabe. Mas o que se sabe é que agora não havia mais comunicação entre Daniel e os seus pais. Então ele perde o convívio familiar, embora não tivesse perdido todos os preceitos que ele recebeu na sua família. Ele perdeu a sua liberdade. Ele agora era um escravo na Babilônia. Ele tinha que fazer aquilo que o rei ordenasse. Mas ele perdeu também a sua liberdade de culto. Ou seja, ele perdeu sua referência, suas referências litúrgicas. Não tinha mais o templo, ele não tinha mais acesso ao templo de Jerusalém. Ele não tinha mais acesso aos sacrifícios que eram feitos no templo de Jerusalém. Ou seja, ele sofreu uma perda naquilo que remetia o seu relacionamento com Deus. Agora, preste atenção. Ele teve que lidar com tudo isso, irmãos. Perda de sua pátria, perda de sua casa, perda de sua família, ou seja, perda das referências familiares, referência de lar. Ele perdeu a sua liberdade como ser humano, ele perdeu a sua liberdade como indivíduo, a liberdade de culto. Mas ele soube lidar com essas perdas. Esse ponto é muito importante, porque quem tem Deus no coração, apesar de perder a pátria, apesar de perder família, apesar de perder a liberdade dos ritos, dos seus cultos,
ele preserva a sua comunhão com Deus, independente do lugar. Ou seja, Deus é suficiente, irmãos, na nossa vida para nos manter de pé. Deus é suficiente para nos abrir os horizontes para novos sonhos. Deus é suficiente para nos fazer superarmos todo tipo de perdas, até mesmo aquelas irreparáveis, como as perdas familiares. E como que você tem lidado com as suas perdas? É difícil você encontrar alguém que nunca perdeu nada na sua vida. E uma das coisas que nós temos que instruir essa juventude que vem logo após a nossa geração é saber lidar com as perdas, é saber ouvir o não também. Daniel ouviu o não da sociedade, mas ele sempre despertou o sim da parte de Deus. Nós temos um Deus que, apesar das adversidades que vêm contra nós, sempre nos aponta uma oportunidade de sermos felizes, de contornarmos as perdas e de prosseguirmos com a nossa vida. Talvez tenha faltado isso, irmãos, ou talvez esteja faltando isso na vida de muitas pessoas, principalmente aquelas que não conheceram Jesus e aquelas que conhecem a Cristo, mas que não têm ainda se aprofundado no relacionamento com Ele. Tem pessoas que não têm sabido lidar com perdas e, portanto, têm desejado perder a própria vida. Porque aquilo que perderam, sejam coisas, sejam pessoas, representava tudo para a vida delas. O que representa o tudo na sua vida hoje? Sua esposa, seu marido, seus filhos. O que representa o tudo na sua vida hoje? É a sua profissão, o seu trabalho? Será que se o mundo tirar de você a sua família, você vai conseguir superar essa perda como Daniel superou? Será que se o mundo tirar de você, por exemplo, o seu trabalho, a sua empresa, o seu emprego, você vai conseguir superar esta perda? E abrir seu coração para o novo que Deus quer te apresentar? Saiba uma coisa, irmão. Se Deus permitiu que você perdesse alguma coisa, Ele sempre pensou em nunca te abandonar. E quando nós estamos na presença de Deus, ou seja, nós permanecemos na presença dEle, as coisas que nós perdemos aqui, por mais importantes que sejam, não superarão a importância de Deus no nosso coração. E esse é um ponto primordial. Aliás, eu diria que é um ponto inicial para que a gente possa experimentar o novo de Deus na nossa vida, porque às vezes o novo de Deus só vai começar a partir de algumas coisas que nós precisamos perder, que não gostaríamos de perder, mas que Deus sabe que seria necessário nós perdermos. Como que nós temos lidado com as perdas, principalmente aquelas que nos trazem sofrimentos. Em terceiro lugar, irmãos, eu queria analisar como que Daniel reagiu diante dessa nova realidade de vida, que foi apresentada a ele. E assim como que nós podemos reagir hoje diante das novas realidades de vida que têm sido nos apresentadas. Há 3 meses aproximadamente atrás, foi nos apresentada uma nova realidade de vida. Diante da pandemia que chegou a este mundo, diante do problema que chegou no nosso país, que chegou no nosso estado, que chegou na nossa cidade, que chegou na porta da nossa casa, que mudou a nossa rotina de vida. No versículo 8, irmãos, leiam comigo, o que a Bíblia nos diz? Que Daniel, contudo, diante da proposta que tinha recebido de Aspenaz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster de tudo aquilo. Era uma nova realidade de vida. Daniel agora estava no palácio real, tinha sido escolhido por Aspenaz.
E ele poderia encarar como sendo algo que Deus fez na sua vida, algo que Deus pudesse estar mostrando como uma recompensa diante de tudo aquilo que ele havia perdido. E seria muito fácil para Daniel, como tem sido fácil para muitas pessoas nos dias de hoje, a partir de uma nova proposta de vida, dizer não para tudo aquilo que Deus havia proposto a elas. Mas não foi esse o comportamento, não foi essa a reação de Daniel. Ele agora estava no palácio, foi selecionado, seria treinado durante 3 anos, seria uma escola de formação de servos do rei. E a primeira coisa que lhe foi proposta foi a mudança dos nomes, e a essa ele teve que aceitar, ou seja, as pessoas o chamavam de Beltesazar, mas no fundo ele sabia que ele era o Daniel. As pessoas pensavam nele como sendo alguém que haveria de proteger o rei, mas ele sabia que o seu nome como Daniel era alguém que teria sempre os seus atos julgados pelo seu único e verdadeiro Deus. A segunda proposta que lhe veio foi então participar da comida do rei, que era um banquete, ou seja, comer da comida real era algo que aos olhos humanos era maravilhoso. Mas havia um detalhe: toda a comida que era oferecida ao rei, como banquete do rei, ela era também consagrada aos ídolos babilônicos. E é por isso que o texto nos diz que Daniel optou por se conservar puro espiritualmente. Então ele pede ao mordomo, que iria trazer, os alimentos para ele e seus amigos, assim como todos os outros jovens. Nós estamos falando, irmãos, de uma escola de formação de servos do rei, no qual o texto nos mostra um recorte falando de 4, os 4 que vieram de Judá, os 4 que eram servos do Senhor. Então muitos ali estavam felizes com aquela proposta, mas Daniel e seus amigos colocaram no seu coração não participar, não comer daquela comida que tinha sido sacrificada aos ídolos. Daí o fato de dizer que ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Foi uma decisão. E aí ele pede permissão para o chefe dos oficiais, para se abster de tudo aquilo. E aí ele conta com uma ajuda de Deus. O texto nos mostra que Deus, então, amoleceu o coração daquele chefe dos oficiais para que Daniel e seus amigos, então, não participassem daquela comida. Ou seja, aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, irmão, aquilo que vai favorecer o seu relacionamento com Deus, pode ter certeza que mesmo que contrarie as ordens de toda uma sociedade, mesmo que contrarie as ordens do rei, Deus vai fazer com que isso aconteça em seu favor. Assim como o texto diz que ele amoleceu o coração do chefe dos oficiais, de forma que esse abrisse uma exceção para Daniel e seus amigos. Daniel então pede para se alimentar de legumes e água, em vez daquela comida. Naquele momento, o chefe até hesitou, dizendo que se ele contrariasse aquela ordem e se ao final o rei pudesse ver diferença no semblante de todos os seus alunos ali, pretensos servos, então Daniel dá uma garantia. Ele falou assim: faça isso e ao final de 10 dias você vai ver o resultado. Deus operou na vida daquele homem, amoleceu, o convenceu e ele então aceitou. E não se trata aqui de uma dieta dada por um nutricionista sobrenatural, porque você pode tentar fazer isso, comer legumes durante 10 dias e beber água, seu semblante não vai ficar como o de Daniel ficou. O que está em questão aqui não é a dieta física, alimentar. Está em questão aqui, irmãos, uma dieta espiritual, ou seja, o porquê que Daniel rejeitou aquela comida e deu uma proposta de um novo cardápio. O Senhor agiu e atuou na vida de Daniel e dos seus amigos.
E no final daquele período, quando o rei conversou com eles, viu que eles eram mais sábios do que todos os outros magos e sábios da Babilônia, e categorizou como sendo 10 vezes mais sábios, mais preparados, mais destacados. Ou seja, se manter puro diante de Deus e das pessoas é a primeira maneira como você precisa reagir diante da nova fase que muitas vezes a vida vem apresentar a você. Uma segunda maneira de reagir, não se deixar influenciar por esse novo ambiente. Era o ambiente da corte. Quantas pessoas poderiam ajustar suas consciências e dizer assim, se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, é porque Ele vai permitir que eu participe das coisas daqui. Mas não, Ele tinha um caráter tão firme, que mesmo estando ali naquele ambiente, ele pôde perceber, com discernimento espiritual, a maldade chegando até ele, ou seja, a vontade de contaminá-lo, e ele teve condições morais para resistir a tudo isso. Não se deixou influenciar por esse novo ambiente. Terceiro, ele não abriu mão dos valores morais e espirituais. E assim ele se manteve íntegro e fiel ao seu Deus. Essa é a maneira que o texto de Daniel nos apresenta, como sendo a forma que temos que reagir a toda e qualquer mudança do cenário da nossa vida. Será que você tem reagido assim? O maior desafio, irmãos, para muitas pessoas não é se manter fiel a Deus diante das adversidades. Para muitas pessoas, o maior desafio não é esse. Porque quando a adversidade chega, por exemplo, uma enfermidade, elas vão procurar Deus. Quando uma adversidade chega, como por exemplo a perda de um emprego, a falência da sua empresa, o crente vai procurar Deus. Alguns se afastam de Deus, desanimam da sua fé, mas a maioria, se é crente, realmente vai procurar Deus. Então, o maior desafio para estas pessoas não é se manter fiel a Deus diante das dificuldades e das adversidades. Mas, por outro lado, existem algumas pessoas que o maior desafio seria se manter fiel a Deus diante da prosperidade. Ou seja, pessoas que conseguiram um patrimônio financeiro. E para elas agora o desafio é se manter fiel a Deus diante de uma nova vida agora abastecida por bens materiais. No caso de Daniel, ele agora estava na corte real. Seria alguém que iria ocupar um cargo importante no grande império babilônico. Então ele já não estava mais considerando as suas perdas que teve no passado, ele estava agora vivendo uma nova realidade do ganho no presente. Alguém que tinha status, alguém que teria dinheiro, alguém que teria poder. E o maior desafio para Daniel e seus amigos agora era se manter fiel a Deus diante da prosperidade material que estava se apresentando a eles. Eu não sei como está a sua vida hoje, ou seja, em qual ponto você se encaixa. O desafio de se manter fiel a Deus diante das adversidades, diante dos problemas, ou o desafio de se manter fiel a Deus diante da prosperidade que bate na sua porta. Mas o ponto principal é, você precisa se manter fiel a Deus, independente do cenário, para que o final da sua história seja um final feliz, como foi o final da história de Daniel. Como foi a vida, então, que Deus apresentou para Daniel? Ou seja, diante dessa reação, não querer se contaminar, não se deixar se influenciar, não abrir mão dos seus valores morais e espirituais, se manter íntegro e fiel ao Senhor. Então o Senhor lhe deu uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo e de vida. Ou seja, Deus criou em Daniel e seus amigos um modelo de excelência. Olha comigo no versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu, e é importante que se frise isso, não foram eles que conquistaram,
Foi Deus quem lhes deu. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O que nós poderíamos trazer como significado para a inteligência? A capacidade de conhecer, de compreender, de raciocinar, de pensar e de interpretar. Isso é o que a ciência conceitua como inteligência. Sabedoria é a quantidade do conhecimento adquirido e posto em prática, ou seja, o conhecimento aplicado. E não importa aí qual é a origem desse conhecimento. Tem pessoas que não tiveram oportunidade de estar em bancos escolares, mas que receberam conhecimento dado por Deus diante das experiências que teve na vida. E conseguem aplicar esse conhecimento. Então, consolida o processo de sabedoria. Agora, tem pessoas que tiveram a bênção de poder participar das melhores escolas, das melhores faculdades, adquiriram conhecimento, mas não conseguem aplicar esse conhecimento. Então, a sabedoria não se consolida na vida dessas pessoas. Daniel, além de inteligência, ele recebeu de Deus sabedoria. Ele e seus amigos. Mas no caso de Daniel, o texto frisa um detalhe. Deus deu a ele um dom espiritual. O dom de interpretação de todo tipo de visões e de sonhos. Que coisa, irmãos. Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus sabia daquilo que Ananias, Misael e Azarias haveriam de precisar, sabedoria, inteligência. E no caso específico de Daniel, Deus sabia que ele haveria de precisar do dom de interpretar sonhos e visões, porque Deus haveria de falar com Nabucodonosor através de sonhos e visão. Então, o mesmo Deus que colocou um sonho, que fez Nabucodonosor sonhar, e mais na frente, nos textos, os irmãos poderão ver quais foram esses sonhos, que foram trazidos a Nabucodonosor da parte de Deus. Então, somente alguém que tivesse parte com Deus poderia interpretar esses sonhos. E Daniel precisaria desse dom para manter a sua própria vida e para chegar no topo da sua carreira onde Deus queria colocá-lo. Então, para Daniel, Deus deu o que tinha dado aos outros 3, mas deu em especial um dom espiritual, que é o dom de compreender, de interpretar todo tipo de visões e de sonhos. No versículo 20, irmãos, diz que o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Quando Deus dá, Ele dá com abundância. Quando é da parte de Deus, vai vir com sobra. Daniel e seus amigos se destacaram, porque o que eles tinham de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, tinha sido dado por Deus. Os outros não tinham Deus para lhes dar. Grave isso. Veja se aquilo que você tem conseguido acumular na sua vida tem vindo realmente de Deus. Veja se aquilo que você tem com abundância hoje na sua vida procede de Deus, porque se não proceder de Deus, reveja tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você é. E peça a Deus que venha trazer o novo sobre você, sobre tua casa, sobre sua vida. Uma outra coisa importantíssima que a gente percebe que Deus deu para Daniel. Versículo 21. Diz que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, o verbo permanecer, e durante um longo tempo, foram mais de 70 anos que Daniel ficou ali na Babilônia. Significa, irmãos, estabilidade. Deus deu a Daniel estabilidade.
Estabilidade nos remete à segurança. Estabilidade nos remete à firmeza. Estabilidade nos remete aos sentimentos que trazem equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio emocional. E a Bíblia nos diz que o melhor lugar para a gente ficar é no ponto de equilíbrio. E Daniel foi essa pessoa. Recebeu estabilidade. Diante de tantas acusações, diante de tantas tentações, diante de tantas propostas que chegaram a ele, ele sempre teve equilíbrio da parte de Deus para reagir. E foi esse equilíbrio que ele recebeu da parte de Deus, a atuação do Espírito Santo na sua vida, que fez com que ele permanecesse no lugar onde Deus queria que ele ficasse. Deus deu a ele estabilidade. E eu queria encerrar essa mensagem nesse momento, perguntando a você, mesmo que a vida tenha te tirado dos lugares mais importantes para você, mesmo que a vida tenha levado, por exemplo, sua família, entes queridos, mesmo que você tenha tido perdas como Daniel teve, você está disposto a viver como Daniel viveu e acreditar que, se mantendo fiel e íntegro diante do Pai, você poderá receber o novo de Deus na sua vida? Você crê que o novo de Deus na sua vida é de fato aquilo que você precisa? A conclusão que a gente pode extrair dessa primeira parte, o início da história de Daniel, irmãos, é que vale a pena permanecer íntegro e fiel ao Senhor. A vida, irmãos, ela é injusta. A vida tem pouca coisa de boa para nos oferecer quando vivida distante do Pai. Mas quando a gente se apega a Deus como sendo o maior bem, maior patrimônio moral e espiritual que alguém pode ter para a formação do seu caráter, como Daniel se apegou, tudo muda. Todas as perspectivas mudam. Não importam as perdas que a gente venha a sofrer. O que importa é o tanto que Deus tem para dar. Não importa o que a vida venha te tirar. O que importa é o que Deus vai te acrescentar. E Ele vai te fazer permanecer. São um dos momentos mais importantes na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Poder decidir segundo os valores do céu, não segundo os valores da terra, não segundo os valores humanos. Os valores humanos são corrompíveis. Os valores humanos são sedutores, são enganadores. Mas os valores do céu, que vêm do coração de Deus em direção ao nosso coração, quando sedimentados, irmãos, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, nos tornam pessoas mais fortes, mais robustas, e que certamente assim poderão vencer todo e qualquer ataque do mal que venha contra elas. E o convite que esta palavra de Deus nos traz hoje é nos fortalecermos através da formação de um caráter moral, mas sobretudo espiritual, o qual irá nos fortalecer quando o mal vier contra nós. Eu queria te convidar a orar nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está. E apresente-se diante do Pai como sendo alguém que deseja receber o novo dele na sua vida. Alguém que sabe que para se construir o novo, muitas vezes é necessário desconstruir o velho. Tentaram desconstruir a fé, a espiritualidade de Daniel, para construir uma nova ideologia na mente, na vida daquele jovem. Mas ele disse não. Mas ele disse sim para Deus: Senhor, eu quero. O novo que vem de ti eu estou aberto a receber. E
por isso Daniel conseguiu superar e vencer todos os obstáculos que o mundo colocou no seu caminho. Convite de Deus para você hoje é viver e encarar a vida como Daniel viveu e encarou. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, que Tu és o Deus que nos acolhe nos momentos das nossas lutas, nos embates, Deus, que a vida nos apresenta. Tu és o Deus que nos fortalece. Em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós oramos por todas as pessoas, Pai, que estão passando por momentos assim. De não estarem sabendo lidar com as perdas, por não estarem enxergando o quanto o Senhor tem para lhes dar. E a Tua presença nos basta, Pai. Ajuda, Senhor, os jovens, de uma forma muito especial, Deus. Tua palavra hoje nos traz exemplos de jovens, adolescentes e jovens, Deus, com uma jornada inteira de uma vida pela frente. Senhor, que eles saibam dizer não para o mundo, as propostas, Deus, que o mundo virá lhes apresentar, mas que nós, inclusive, Senhor, como igreja, possamos ser canal de bênção nas suas vidas, acrescentando, Deus, e colocando, Deus, conceitos, preceitos que venham dar condições de formar neles um caráter, um bom caráter, Senhor, que os fortaleça para vencerem tantas armadilhas, Senhor, tantos obstáculos, tantas barreiras, que certamente irão se apresentar diante deles. É pelos jovens, adolescentes, Senhor, que nesse momento nós dobramos os nossos joelhos, Senhor, pedindo a Tua proteção. Mas, Senhor, nós sabemos que há muitos homens, mulheres, Senhor, adultos, que estão passando por momentos difíceis agora, Senhor. Também te pedimos, Pai, fortaleça a sua fé. Ajude-os, Deus, a enxergar que mesmo diante das dificuldades, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor pode permanecer com eles, Deus. Nós pedimos a Tua bênção, Pai, de uma forma muito especial sobre estas vidas, crendo que se o Senhor nos trouxe esta palavra hoje, é porque há muitas pessoas precisando dela. Nos ajuda a aplicar essa palavra, Deus, diante das realidades que vivemos. Em nome de Jesus nós oramos, certos de que o Senhor já está nos abençoando, nos amparando. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém e amém.